Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto da qual nós católicos somos injustamente atacados e atacados cruelmente pelos nossos queridos irmãos evangélicos. E a questão que nós vamos falar hoje é sobre a idolatria. O que é idolatria? Idolatria é um culto de adoração. Idolatria é uma adoração a ídolos. Qualquer ídolo, não só uma imagem, a gente pode cometer idolatria. Podemos cometer idolatria com o nosso carro, idolatria com o dinheiro, idolatria com qualquer outra coisa que não só as imagens. Então qual é o problema? O problema é que erroneamente se divulga que os católicos são idólatras. Por quê? Porque erroneamente se acredita que nós católicos adoramos imagens. E é isso que muitos irmãos protestantes evangélicos têm insistido em dizer, que nós católicos adoramos imagens. Eu queria dizer a você que está assistindo este programa, este DVD, este vídeo no YouTube, em nenhum momento, em nenhuma parte do catecismo da Igreja Católica está escrito que nós devemos adorar imagem. Ao contrário, está escrito na Palavra de Deus que nós devemos adorar somente a Deus e só a Ele prestar culto. E a Igreja sabe muito bem disso. Também sabemos que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e que não há outra salvação além dele. Porém, nem por isso as imagens são dispensáveis, como alguns evangélicos pretendem colocar. Usando a palavra de Deus de uma maneira tendenciosa, eles dizem que Deus proíbe na palavra de fazer imagens. E nós vamos mostrar agora, através de um estudo mais profundo, que isso é um erro. Que a palavra de Deus que condena algumas imagens também as permite, e não só as permite, manda que se construam imagens. A mesma palavra de Deus. Qual é o problema então? A Bíblia não pode se contradizer. Ela é a palavra de Deus, ela é a nossa referência. A Bíblia é a nossa referência. Se tem partes da Bíblia que dizem que nós devemos destruir imagens, e partes da Bíblia que dizem que nós devemos construir imagens, alguma coisa está errada. E não é a palavra de Deus. É a interpretação desta palavra. Se pega muito para criticar os católicos numa passagem em Deuteronômio capítulo 4, versículo 16 a 20, que eu vou ler aqui e diz o seguinte: guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida, representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de algum animal que vive na terra, ou de um pássaro que voa nos céus, ou de um réptil que se arrasta na terra, ou de um peixe que vive nas águas, debaixo da terra. Quando levantardes os olhos ao céu, e vires o sol, a lua, as estrelas, e todo o exército dos céus, guarda-te de prostrar-se diante deles, e de lhes render culto a esses astros, que o Senhor teu Deus deu como partilha a todos os povos que vivem debaixo do céu. Deuteronômio 4, 16, 20. Veja bem que a própria palavra de Deus que manda não fazer figura de homem, imagem, alguma coisa assim, do que está acima do céu, abaixo do céu, usa a palavra prostrar-se. E isso é muito importante. Adorar essas coisas. O problema não é a imagem em si, o problema é a adoração à imagem, é a idolatria que nós fazemos da imagem. E temos que ver também a palavra de Deus no contexto que ela foi escrita. Naquele contexto, era um contexto politeísta, ou seja, as pessoas, os povos acreditavam em vários deuses. Por isso que a palavra de Deus, para aquele povo naquela época, claro, atual para nós, diz que nós não devemos adorar outro, senão a Deus. Então o problema é muito mais profundo do que construir ou não imagens. O problema é adorar essas imagens. Vejamos que em Números 21:9 diz o seguinte: Moisés fez uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a sua vida. Números 21:9. Quem foi Moisés? Moisés tirou o povo hebreu da escravidão, cruzou o deserto com o povo, mas esse povo começou a murmurar. E diz que foi um castigo, né? Serpentes começaram a morder esse povo. Como Moisés. Deus manda ele construir uma serpente de bronze. Amigo, o que é uma serpente de bronze? É importante em Números 21:9 que Deus mandou construir. O que é uma serpente de bronze numa haste? É uma imagem. Claro, aí alguns vão dizer, mas mais para frente o povo começou a prestar culto, queimar incenso
diante deste cajado de Moisés, e Deus mandou destruir esta imagem. Então veja bem, o mesmo Deus que mandou construir a imagem, depois pediu que ela fosse destruída. Por quê? Porque o povo não entendeu. O povo parou na imagem. O povo achava que aquele cajado é que tinha força. E no entanto aquele cajado representava Jesus Cristo pregado na cruz por nós, a salvação. Todo aquele que olhasse aquela haste, aquela serpente na haste, era curado. Por quê? Porque ela prefigurava Jesus Cristo morto por nós. Então o problema, queridos, não é a imagem em si, mas é a adoração desta imagem. É achar que a imagem é um Deus, a imagem é pedra. É uma pedra talhada, um barro talhado, não mais que isso. Nós católicos não paramos na imagem. A imagem nos remete a Deus. Da mesma maneira que você, quando você pega uma foto 3x4 de alguém, ou um pôster de um parente que você tem saudade, você às vezes dá um beijinho na foto. Você está com saudade daquela pessoa, né? Faz tempo que não vê. Você vai lá naquele retrato e às vezes, ai, que saudade dessa pessoa. É lógico que você não está com saudade da foto. É lógico que você sabe que foto é foto. Foto é foto. Foto é foto. É só apenas foto, é uma imagem. Não é a pessoa. É lógico que beijando a foto, aquela pessoa não vai sentir, saber que você está beijando ela. Mas é uma maneira de você matar a saudade. A foto remete a alguém real. Você tem uma foto no seu documento, remete a você. Que também é uma imagem sua. Ela remete a você. É lógico que nós sabemos que você não é só foto, ou que uma imagem de Jesus não é o próprio Jesus, e que uma imagem em si não tem poder algum, mas ela remete a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que deixou a sua palavra, caríssimo, também nos deixou a inteligência, que é para ser usada. Nós não podemos parar na imagem, nós católicos, e não paramos na imagem. O nosso culto, a nossa adoração é a Deus.